A gente te conta que a Prefeitura de São Paulo fez nessa semana um leilão que arrecadou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Foram vendidos 94.811 certificados de potencial adicional de construção, os CEPACs, e os recursos devem ser usados para habitação popular, infraestrutura, equipamentos públicos. Vamos conversar sobre isso e entender todos os detalhes desse leilão e o que muda a partir de agora com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que veio presencialmente aqui nos estúdios do CNN Money. Prefeito, obrigada por vir aqui conversar com a gente. Obrigado, Muriel. Uma alegria poder estar aqui com vocês, da CNN Money. Esse programa tão importante e fundamental, né? Se a gente não cuida, não trata, não fala, não tem um jornalismo especializado sobre essas questões financeiras, o país não vai. Então, vocês têm uma contribuição enorme com esse desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo e do Brasil. Parabéns. Obrigada, prefeito. Eu quero muito te ouvir, antes de mais nada, sobre o resultado desse leilão. Mas antes, gostaria de entender a sua percepção e do que muda a partir de agora dos planos da Prefeitura na Faria Lima. Começamos levando em consideração desse seu espaço aí que a gente sabe que o mercado está de olho e quer saber o que vai mudar especificamente ali naquela região. Tá. Muito rapidamente, das pessoas que nos assistem, muitos sabem o que é a operação urbana, o que são os CEPACs. Mas, resumidamente, né, então você tem uma área delimitada da Operação Urbana Faria Lima, e a emissão do CEPAC, esse certificado de potencial construtivo, para a pessoa poder construir mais naquela área delimitada. O recurso de venda desse certificado é definido no perímetro, que antes era naquele perímetro da Faria Lima, e na lei que a gente aprovou no ano passado, nos possibilitou, nos autorizou a fazer o investimento dessa venda, desse 1 bilhão 668 milhões, lá na favela de Paraisópolis. Então, todo esse recurso será utilizado para as obras de infraestrutura, melhora da qualidade de vida daquelas pessoas. Dentro da Operação Urbana Faria Lima, falando de quem comprou o CEPAC e vai empreender, a gente ampliou 250 mil metros quadrados do perímetro que é possível utilizar esse certificado de potencial construtivo para fazer construções. Então, São Paulo vive um bom momento. Só para a gente ter ideia, esse é o leilão que mais arrecadou da história dos leilões da cidade de São Paulo, bateu o recorde de vendas, 1 bilhão 668 milhões. Tivemos situações, por exemplo, em 2016, por isso que eu falo, tem um governo com responsabilidade fiscal, com segurança jurídica, atrai o investidor. Em 2016 foi colocado uma venda de CEPACs da Faria Lima, não chegou a vender 10% dos certificados. Esse aqui a gente até poderia ter avançado um pouco mais, mas aí acho que é um tema para a gente poder falar em outro momento. O que é de importante, Muriel, é que foi um sucesso e que Paraisópolis vai ter esse investimento. Perfeito. Antes da gente começar a entender um pouco mais sobre esses impactos, o leilão especificamente não vendeu 10%, quanto o último leilão, como a gente falava agora há pouco, mas vendeu 57,6%. A gente fala de pouco mais de 1 bilhão, a expectativa da Prefeitura era em torno aí de 3 bilhões. O que aconteceu na sua avaliação? O leilão, a gente ouviu o senhor falando que teria sido um sucesso, mas foi um pouquinho menor do que vocês estavam prevendo, né? A gente não pode negar que um leilão que arrecada 1 bilhão 668 milhões, o leilão que mais arrecadou de todos os leilões, não seja um sucesso. Foi um sucesso. O que a gente fez a análise é que poderia ser melhor, poderia atingir 2,8 bilhões de reais. E por que poderia atingir? Porque a gente tinha no mercado, né, muitas corretoras, muitos empreendimentos que queriam adquirir esses CEPACs. O que atrapalhou? Nós votamos, como eu disse para você aqui, Muriel, em 2024, no ano passado, essa lei. E o que aconteceu? Em março, fizemos a inscrição, o decreto regulamentador, na Comissão de Valores Mobiliários para poder fazer oferta de CEPACs. Então, 2024, março de 25, o leilão marcado para essa última terça-feira, dia 19, só que na sexta-feira, não é na sexta-feira de ano passado, não, ou no começo do ano, na sexta-feira, 2 dias úteis que antecederam o leilão, nem 2 dias úteis completos, porque foi na sexta-feira, final de tarde, o Ministério Público acaba ingressando com uma ação pedindo para suspender pontos da lei e o leilão para acontecer na terça-feira. Isso é lamentável porque a segurança jurídica é fundamental, deixa o mercado confuso. Evidentemente, o Ministério Público levou para o Tribunal de Justiça uma informação, ou melhor, uma desinformação, acabou induzindo o desembargador a erro. Na segunda-feira, a Procuradora-Geral do município e o procurador-chefe da Procuradoria da Câmara Municipal levaram as informações reais e o desembargador, ali na hora, suspendeu aquela liminar, portanto, voltou aqueles 2 itens da lei a ter as suas atividades, sua funcionalidade normal para ocorrer o leilão na terça. Bom, por que eu estou falando isso? Não tem sentido, vocês há de ouvir comigo, de que se a lei foi aprovada no ano passado, de que a gente fez o decreto regulamentador em março, fez inscrição na CVM há meses atrás, esperando algumas horas para acontecer o leilão, entrar com a ação,
me parece um pouco de falta de amor pela cidade, de responsabilidade com a sua função, até porque se quisesse questionar a lei, teria que ser lá atrás, né, ou no momento melhor apropriado. Então não houve desinteresse do mercado pelos títulos? Foi uma questão mesmo específica envolvendo questões judiciais? Exatamente. A gente já tinha previsto que nós faríamos 2 etapas de leilão. Essa foi a primeira, possivelmente terá outra, a gente vai ver como é que vai ficar o mercado. Né? Mas não poderia deixar de falar aqui, porque está todo mundo falando, Muriel, das oportunidades. Né? Eu acabei de vir agora de um evento sensacional que está acontecendo aqui no nosso AMB, que é o Feirão do Turismo, né? Está fervendo esse mercado. Estava lá com o ministro Celso Sabino. Aqui em São Paulo, ano passado, 17 milhões de turistas, esses 17, 2 milhões estrangeiros. Então, a gente está trabalhando bastante para poder trazer para a cidade essas oportunidades para as pessoas, gerar emprego e renda. Tanto é que nós estamos hoje com o menor índice de desemprego desde a série histórica, né? Deixa eu fazer um parênteses, Muriel, que eu acho que é tão importante, tem tudo a ver aqui com o CNN Money. A gente tinha o menor índice de desemprego da série histórica, que era 5,8% de desempregados. E na sexta-feira ia sair a atualização. Todo mundo ansioso, quando saiu o resultado, de 5,8% foi para 5,4%. A gente melhorou ainda mais o nosso desempenho na geração de emprego e renda. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos e 6 meses, na nossa gestão, vieram para a cidade de São Paulo 84 mil empresas que estavam em outros estados, outros municípios, migraram para cá. E abriram novas 820 mil empresas. Então, a gente está com um mercado bastante aquecido, tanto é que tem esse interesse todo. É uma pena que, às vezes, no caminho aparece uma pedra e aí a gente acaba não fazendo aquele caminho que poderia ser o mais proveitoso. É um movimento que a gente está acompanhando de recordes no número de desemprego, inclusive em todo o Brasil, né, prefeito? A gente tem acompanhado. E eu gostaria muito de saber a sua percepção, ainda voltando agora para o leilão da CEPAX, diante dessas movimentações todas, porque a gente está vendo os certificados sendo vendidos para investidores que querem agora construir para além das regras que já existem hoje. Então, a gente está falando de prédios mais altos do que eram permitidos até então. Queria entender o que vai mudar a partir de agora, porque a gente sabe que o mercado imobiliário estava aguardando bastante por essa atualização. Com certeza. Isso não quer dizer que a pessoa ela vá fazer o que ela deseja sem cumprir as regras, por exemplo, de gabarito, né, de área permeável. Então, existe toda uma legislação com relação a isso. O que lhe possibilita, dentro das normas, é que ele possa ir até o máximo da possibilidade de construção dentro das regras urbanísticas da cidade de São Paulo, que é bastante rígida, é um exemplo. A gente tem recebido muitos prefeitos de todo o canto do Brasil para poder acompanhar com a nossa secretária, a professora Beth França, secretária de Licenciamento e Urbanismo, com o Pedro Fernandes, presidente da SP Urbanismo, compartilhar essas informações, porque a gente realmente avançou bastante nas leis urbanísticas da cidade. Então, existem as regras, né, não é que a pessoa pode ir ali fazer o que ele queira, vou fazer um prédio de 5 quilômetros de altura, não é isso. Vou construir e não vou deixar a área permeável. Não, tem toda a regra de recuo, de área de permeabilidade, de gabarito. O que lhe dá a possibilidade é que, às vezes, ele poderia construir, por exemplo, 10 metros, vai poder construir 15, quando ele compra esse certificado de potencial construtivo. Como eu disse aqui, que esse valor é destinado para melhorias da cidade. A gente hoje já tem, dos leilões anteriores, muitas obras entregues, vou entregar mais agora, né, fazer o Boulevard da JK, enfim, tem uma série de obras ainda a serem feitas, mas essa arrecadação desse CEPAC, como eu já disse aqui no início, ele vai ser 100% destinado a obras de infraestrutura, melhora da qualidade de vida da comunidade de Paraisópolis. Por exemplo, né, a questão da revitalização do córrego do Antonico, a gente poder fazer alargamento das ruas, áreas de lazer, investimento em educação, investimento em esporte, em cultura, vamos ter equipamentos lá de esporte e de cultura. Então, a gente vai levar para aquela população uma condição de dignidade, priorizando, Muriel, as áreas de risco, né? Tirando as pessoas da área de risco, a gente já fez bastante, mas ainda tem coisa para fazer. E aí, se você me permitisse, depois, não sei se vai ter tempo, mas em 1 minuto e 20 segundos, contar uma história, por que surgiu essa ideia da gente pegar e aprovar uma lei na Câmara Municipal, agradecer aos vereadores que confiaram nesse meu projeto, de pegar 100% desse valor da Faria Lima e aplicar 100% dentro da favela de Paraisópolis. Posso contar? Pode contar. Eu acho que é bacana as pessoas entenderem um dia a dia de que é de um prefeito de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Um certo dia, Muriel, era um sábado, 11 horas da noite, chovendo muito na cidade. Eu recebo uma ligação de que algumas casas que foram construídas em cima do córrego do Antonico, o córrego do Antonico ele passa dentro da favela de Paraisópolis, as pessoas construíram em cima, porque foi construindo, quando não tinha mais lugar, construindo em cima do córrego.
Com a chuva que aconteceu, algumas casas desabaram. Eu fui para lá, chamei meu secretário, cheguei lá meia-noite e pouca, e tinha uma pessoa soterrada ali. E eu falei, não é possível um negócio desse. 1.800 casas que eles construíram, né, e estavam caindo, desabando. Eu falei, eu preciso tirar todas essas casas dessa área de risco. Nós estamos com obras, já iniciamos lá as obras, já tiramos 850 casas, 850 famílias. Eu tenho ainda ali 950 casas, famílias para poder remover e reurbanizar, recuperar o córrego do Antunico. E a questão é o seguinte, eu não posso chegar lá e só expulsar as pessoas, eu tenho que lhes dar provimento habitacional. Então a gente põe no asilo aluguel, faz indenização, mas a questão da ideia, a essência, o cerne dessa ideia de poder fazer essa venda de CEPAC para destinar 100% do valor da favela de Paraisópolis foi desse dia de um prefeito sentir na pele o que é a dor das pessoas viver naquela condição. E aquela comunidade, né, a gente vai começar essa revitalização ali, ou melhor, dar andamento, só que mais acelerado nessa revitalização, vai ficar com uma qualidade muito melhor para as pessoas morarem. E a cidade também, né? Pega, por exemplo, a Hebe Camargo. Eu vou fazer extensão da Hebe Camargo até a estação do metrô, né? Então a Hebe Camargo ela vai e não tem continuidade. Passando ali perto de Paraisópolis, eu vou fazer extensão da Hebe Camargo, ou seja, muitas obras que vai ajudar a cidade, né, ter uma comunidade revitalizada, mas principalmente aquelas pessoas que vão poder viver melhor. E quais os próximos passos agora, depois do leilão? Vocês pensam em fazer novos leilões? Como é que vocês estão se organizando? O próximo passo agora, a gente vai ver a modelagem de fazer o investimento desse recurso em Paraisópolis, que pode ser por uma PPP, né, ou licitação. Com relação à questão de CEPACs, nós vamos analisar o mercado, vamos ver como é que vai estar a questão do mercado. Eu acho que nesse momento não é ideal, com uma Selic de 15%, né, com o governo federal colocando o IOF, e aí o Congresso derruba, vai o STF faz voltar o IOF, a estabilidade não está boa. Então, acho que esperar um melhor momento, acalmar um pouco mais, onde as pessoas possam ter mais condições de investir. Então, ele vai ter capacidade de investir, tomar recursos para poder tocar negócios e empreendimentos e os certificados para ele poder fazer a construção. Então, acho que o momento agora é de poder se concentrar no uso bem feito desses recursos e, posteriormente, numa situação mais calma e mais vantajosa para o empreendedor e para a prefeitura fazer o lançamento do CEPAC. Claro, e a gente vem aqui também depois, espera te receber novamente para cobrar e entender se foi feito esse uso bem feito, para mostrar as áreas, enfim, que foram aplicadas, para que a gente consiga acompanhar também os resultados desse leilão, prefeito. E gostaria de falar de transição energética também, porque a gente acompanhou um movimento da prefeitura autorizando a desativação do trolebus. A gente está acompanhando essas movimentações. Vocês pretendem substituir como um todo por veículos elétricos a partir de agora, por ônibus elétricos? Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Ali, Muriel, nós vamos ter naquele território onde você tem o trólebus, né, na região central, nós teremos ali o VLE, o transporte elétrico, como se fosse um VLT, né, um veículo elétrico sobre trilhos. A gente vai ter o VLE. Que vai ficar muito bacana. O projeto está lindo, está muito legal. Nós vamos fazer agora a publicação para a contratação desse serviço e justamente onde passa o VLE é onde tem os trólebus ou em ruas que a gente já vai ter os ônibus elétricos. Por que a gente vai tirar os trólebus? Né? Porque já está vencendo o seu prazo de vida. O ônibus ele tem um tempo de vida, que no caso do trólebus, né, se não me engano, são 20 anos. Então, não tem sentido a gente comprar mais trólebus se eu posso comprar mais barato e é mais econômico o elétrico ou o VLE. E aí a gente vai substituindo gradativamente conforme a idade desses ônibus vão sendo atingidas. Tem uma coisa importante, Muriel, que às vezes as pessoas, vai até vir uma matéria, mas poxa, vai tirar o trólebus. Ali, aquela manutenção daquelas linhas, pessoal, presta atenção, a manutenção daquelas linhas eu gasto 20 milhões por ano. Não tem o menor sentido a gente ficar gastando esse dinheiro para um sistema, né, que não está sendo eficiente do ponto de vista de uso e com relação à questão do aporte de recursos. Se eu posso ter um bom transporte, o ônibus elétrico ou o VLE, né, que vai ser também não poluente, que não vai emitir dióxido de carbono, que não vai fazer contribuições para a poluição e com qualidade, e a gente não gastar esse custo de manutenção das linhas, obviamente que a gente tem que ser racional para poder tomar a decisão e fazer o que é melhor. Evidentemente, não teria sentido se os ônibus estivessem dentro do prazo de validade ou tirar, né, não teria menor sentido. Mas, conforme vai vencendo a idade, a gente vai tendo outros equipamentos
sustentáveis para substituir, obviamente a gente tem que buscar aquilo que traz mais eficiência. A ideia, então, é desativar toda a frota. A ideia, no decorrer do tempo, é desativar toda a frota, né? Enfatizando, Muriel, que é o gasto de manutenção daquelas linhas para poder os trólebus colocar a sua conexão de energia, 20 milhões. Não tem sentido a gente gastar isso. Muito bem, prefeito Ricardo Nunes, te agradeço muito pela parceria, por ter vindo até aqui conversar com a gente no nosso estúdio aqui do CNN Money. Um bom trabalho para o senhor e volte sempre aqui para nos atualizar do que está sendo feito nesse momento, para a gente acompanhar também por aqui. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, um abraço e muito sucesso aqui, com certeza uma grande jornalista que acompanhou muito na rua, a Muriel acompanhou bastante as agendas aí por cada canto dessa cidade. Obrigado, uma honra estar aqui. Obrigada, prefeito.